Olá, vamos falar hoje sobre os dois caminhos e a nossa liberdade de escolha. As referências da explanação de hoje estão em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em qualquer situação, em qualquer momento ou circunstâncias várias de nossas vidas, devemos refletir e decidir como agir, qual o caminho a seguir com a nossa liberdade de escolha, com o nosso livre-arbítrio que foi dado por Deus. A nossa liberdade de escolha é um efeito de sermos um espírito que pensa. E quanto maior o conhecimento, mais consciente e responsável será a nossa escolha. Somos uma mente que pensa, fala e faz. Portanto, o que fazemos está de acordo com o nosso pensamento. E assim, da mesma forma com o que falamos e fazemos. Não vivemos sem pensar. Estamos sempre pensando em alguma coisa. Pensamos, falamos, fazemos. Pensamento, verbalização, ação. A mesma sequência. Os dois caminhos, da forma mais ampla, são o caminho do bem e o caminho do mal. Conforme os mentores explicam na resposta à questão 630 do Livro dos Espíritos, que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. A partir do momento que a reflexão passa a fazer parte das nossas atividades, percebemos que tudo o que fizermos ou programar para fazer com nós ou para os outros, para a família ou a sociedade, avaliamos se está de acordo com a lei de Deus ou infringindo a lei. Para isso devemos estudar, nos instruir e conhecer as leis para viver de acordo com ela. A lei de Deus é lei de harmonia. Podemos nos perguntar se estamos trabalhando em harmonia ou para a harmonia, que é o bem, ou para a discórdia, que é o mal. Na lei de equilíbrio, se estamos trabalhando com as nossas emoções de uma forma equilibrada, ou estamos cometendo excessos, ou alimentando emoções irracionais. Deus é sabedoria suprema. E nós? Estamos trabalhando para a sabedoria ou para a ignorância? Estamos indo a favor das leis ou contra? Deus é justiça suprema. E nós? Estamos trabalhando com justiça? Estamos sendo instrumentos da justiça ou da injustiça? O trabalho é da lei de Deus. E nós? Estamos trabalhando para o bem? Dentro das nossas forças e capacidades? Ou estamos trabalhando para o mal? Como nos esclarecem os mentores espirituais na questão 643 do Livro dos Espíritos, fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Ser útil em qualquer situação. E como nos comportamos em todas as situações é um questionamento individual.
Podemos, didaticamente, classificar a humanidade em dois grandes grupos, a dos materialistas e a dos espiritualistas. O caminho seguido pelo materialista, numa visão aprofundada, é daquele que acredita que a vida começa no berço, com o nascimento, e termina no túmulo, que tudo acaba com a morte, que somos um efeito da matéria, e as causas de todos os problemas são materiais ou genéticos. Nesse grupo encontramos aqueles que não ligam para a ética e não respeitam os semelhantes. Não acreditam em Deus, pois se acreditassem, já não seriam materialistas, pois estariam acreditando em algo que não é matéria. O espiritualista acredita em Deus, acredita também em espírito ou alma pré-existente, que já existia antes do nascimento e que continuará a existir após a morte do corpo, indo para algum lugar que está relacionado com o seu comportamento e ações. Podemos nos perguntar: como vivemos a nossa vida? Como um materialista ou como um espiritualista? Sou uma pessoa que só pensa no material ou trabalho em mim valores espirituais, valores morais? Se dentro do nosso ponto de vista somos espiritualistas, temos dois caminhos. Seguimos o que tem sentido ou o que não tem sentido, o que tem lógica ou aquele que não vemos lógica, mas mesmo assim seguimos. Temos a liberdade. Quando somos espiritualistas e buscamos a lógica, buscamos o bom senso, a coerência, vamos encontrar no Espiritismo o caminho da instrução, que nos leva à sabedoria. Se somos espíritas, podemos nos questionar que tipo de espíritas somos, que vive como verdadeiro espírita, que busca a transformação moral e faz esforços para domar as más inclinações, ou só acredita, mas não vivencia, que não coloca em prática os ensinamentos evangélicos nas provações ou problemas que está vivendo, cultivando a serenidade, a paciência, a perseverança, cultivando a confiança em Deus. Nas nossas atividades diárias, podemos refletir se estamos fazendo o bem ou o mal. E não há meio termo. Se o não fazer o bem já é fazer o mal. Os Espíritos nos ensinam. Podemos não fazer todo o bem que gostaríamos de fazer, mas fazendo o que está nos nossos alcances, nos nossos limites, já estamos no caminho do bem. Nesse período de pandemia do Covid-19 que estamos atravessando, muitos de nós sentimos falta das pessoas queridas que desencarnaram, partiram para o mundo de onde viemos e onde voltaremos mais cedo ou mais tarde. Mas como estamos recordando desses entes queridos? Com alegria, pelos momentos felizes que vivemos juntos, ou com tristeza? Sentimos saudades da presença física, sim, mas estamos emitindo alegria ou tristeza ao lembrar deles? Qual o caminho estamos escolhendo para nós e emitindo para eles ao lembrar deles? Temos a liberdade de escolher. Temos a liberdade de escrever a nossa história, de como viver a nossa trajetória evolutiva, com tristeza ou com alegria.
A escolha depende de nossa vontade, de nossa determinação. Por mais que muitas vezes não entendamos ou concordamos com algumas situações que passamos, devemos lembrar que nada acontece ou acontecerá sem a permissão de Deus. Nada acontecerá sem a permissão do Pai. Temos a liberdade que traz junto a responsabilidade sobre todas as nossas ações. É da lei de causa e efeito, individual e coletiva. Vamos colher o que plantamos. Os mentores espirituais são unânimes em afirmar que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Francisco de Assis nos ensina sobre a opção desses dois caminhos que precisamos escolher entre o bem e o mal e nos tornarmos em instrumentos de paz. Ensina em sua oração, que onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Que sejamos pessoas que consolem mais do que esperamos ser consolados. Que compreendamos mais que sejamos compreendidos. Que amemos mais do que esperamos ser amados. E complementa, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se nos afirmamos cristãos, lembremos do Mestre Jesus, dos seus exemplos e seus ensinamentos. É Ele que nos ensina, afirmando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De nossa parte, desejamos que no ano de 2021, que se inicia, e em todos os anos seguintes, consigamos trazer para dentro de nós, para a nossa vivência, os ensinamentos de Jesus, seguindo o caminho por Ele, o Mestre. Muito obrigado e muita paz a todos.